dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe a todos. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e finalizando no capítulo 12, conforme o cronograma de leitura. Amém? Capítulo 9, amados irmãos, no versos 1, vimos a expressão uma estrela e um poço do abismo. Ou seja, a estrela que cai do céu é provavelmente um anjo que executa o julgamento divino. É citado como ele no versículo 2. O poço do abismo é o lugar de aprisionamento dos demônios. A besta, que é o anticristo, sai do abismo, onde Satanás ficará preso por 1000 anos, conforme vimos em Apocalipse capítulo 20, versos 3. No verso 3 do capítulo 9, esses gafanhotos representam um vultuoso número de demônios e também uma intensa atividade demoníaca na Terra. Perto do fim da história, ele tem o poder de escorpiões para causar dores e grandes sofrimentos. Seu ataque é dirigido contra os ímpios na terra durante um período de 5 meses, mas não lhe será permitido atormentar os crentes. No verso 6, a dor provocada pelos gafanhotos demoníacos é tão severa que as pessoas desejarão morrer, mas não lhe será possível. Esse julgamento revela, irmãos, primeiro, que a iniquidade e a impenitência, com toda certeza, receberão a retribuição divina. Segundo ponto, que quando as pessoas se opõem a Deus e à sua verdade, preferindo o mal, tornam-se vítimas de Satanás. Forças malignas tomarão posse da sua natureza, alma e vida. Nos versos 7, continuando falando um pouco sobre o aspecto dos gafanhotos, a aparência e o ruído dos demônios serão assim aterrorizantes. Suas couraças talvez signifiquem que armas humanas não poderão destruí-los. Nos versos 11, o anjo que comanda os gafanhotos é chamado de Abaddon, que significa destruição, ou Apollyon, que significa destruidor. Versos 14 do capítulo 9. O sexto anjo solta 4 anjos, que devem ser anjos maus ou demônios, posto que os anjos santos não vivem presos. Os 4 anjos são soltos para matar uma terça parte da população do mundo. São soltos junto ao rio Eufrates, porque, na história do Antigo Testamento, a área do Eufrates simbolizava uma invasão militar, através da qual Deus exerce julgamento. E aqui nós temos uma referência em Isaías, capítulo 8, versos do 5 ao 8. Versos 16 do capítulo 9, os intérpretes bíblicos diferem grandemente entre si quanto ao significado dos 200 milhões de cavaleiros. Primeiro, alguns dizem que representam espíritos demoníacos vindos dos abismos, sob a liderança dos 4 anjos. Outros, no segundo ponto, entendem que não são tropas de cavalaria, representando muitos exércitos reunidos para a batalha. E aí existe aí esses 2 pontos de vista. Versos 18 do capítulo 9. O que João viu relembra o julgamento de Deus contra Sodoma e Gomorra. Essas palavras são a advertência de Deus, no sentido de que aqueles que andam nos caminhos pecaminosos de Sodoma, com toda certeza, experimentarão o julgamento de Sodoma. E aí nós temos essa referência de Sodoma e Gomorra no capítulo 19 do livro de Gênesis. Versos 20 do capítulo 9. Nem mesmo o julgamento divino leva as pessoas ao arrependimento. Isso demonstra as profundezas da
depravação humana, com seu apego aos prazeres pecaminosos. Os pecados mais graves dos últimos dias e do período da tribulação são: primeiro, a adoração aos demônios e a prática do espiritismo, ocultismo e também magia. Segundo, o homicídio e a violência. Terceiro, a feitiçaria, que inclui drogas, ocultismo em geral e bruxarias. Quarto, imoralidade sexual e a pornografia. Quinto, roubo e iniquidade. Esses são algumas, alguns pecados que serão cometidos neste período. Versos 21, e finalizando o capítulo 9, a feitiçaria aumentará muito nos últimos dias, antes do período da tribulação e durante ele. A feitiçaria está vinculada ao ocultismo. Isto inclui, irmãos, uma presença, a comunicação com os mortos, poderes sobrenaturais, paranormais e demoníacos, com o propósito de manipular ou influenciar coisas ou pessoas. O uso de drogas costuma fazer parte dessa feitiçaria. Capítulo 10, versos 1. Capítulo 10, irmãos, descreve a visão do anjo como um livrinho. É como eu posso dizer, um interlúdio entre a sexta trombeta, tocada em Apocalipse, capítulo 9, e a sétima, tocada em Apocalipse, capítulo 11. Versos 2, esse um livrinho, o anjo aqui, ele, ao colocar seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, dá a entender que esse livrinho contém uma mensagem que afeta o destino do mundo inteiro. Nos versos 3, nós vimos que isso tem a ver com certos aspectos da ira e julgamentos futuros de Deus, quando vimos aí as expressões 7 trovões. João a João não foi permitido revelar a mensagem dos 7 trovões. Isso indica, irmãos, que no período da tribulação ocorrerão julgamentos não revelados nos selos, nas trombetas e nas taças. Portanto, ninguém sabe de antemão tudo quanto ocorrerá naquele tempo. Não devemos, irmãos, pois, ser dogmáticos quanto à sequência dos eventos do livro do Apocalipse. Nos versos 7 do capítulo 10, no período do toque da sétima trombeta, cumprir-se-ão todas as profecias que Deus revelou aos seus profetas referentes aos últimos dias, ou seja, aos dias finais. Trata-se, irmãos, do cumprimento do propósito de Deus quanto à volta de Cristo à terra e o estabelecimento do seu reino. Versos 9, e finalizando o capítulo 10. O livrinho, entre aspas, cujo sabor é doce como mel, mas que se torna amargo no estômago, fala do misto de bênçãos e maldições no Apocalipse. A palavra de Deus, irmãos, ela é doce para os seus servos ouvi-la e observá-la, mas ao mesmo tempo ela anuncia o julgamento contra o pecado e a iniquidade que virá sobre os incrédulos. E aí nós temos algumas referências que devem ser lidas para uma melhor compreensão do texto. Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. Jeremias capítulo 15, versos 16. Próprio Jeremias capítulo 20, versos 8 e 9. Ezequiel capítulo 3, versos de 1 a 3. E Amós capítulo 5, versos 10. E essas leituras ajudam muito, irmãos, na compreensão do capítulo 9 e do capítulo 10. Amém? Capítulo 11, a partir do verso 1, continua o interlúdio, né, que eu disse para os irmãos no capítulo anterior, que começou no capítulo 10, acerca de Israel e do templo. E dá, irmãos, uma ideia da vida espiritual de então daquele povo. Os eventos aqui são registrados
quando ocorre na cidade onde o Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém. Israel continua na incredulidade durante essa parte da tribulação. O templo de Deus pode referir-se à existência de um templo em Jerusalém nesse período, o qual será profanado pelo anticristo. A medição do templo significa que Deus medirá a condição espiritual do povo judaico. Versos 12 do capítulo 11. Durante a tribulação, Israel e a cidade santa serão oprimidos pelos gentios e sofrerão grandemente durante 42 meses, como vimos em uma referência em Lucas, capítulo 21, versos 24. Israel será severamente julgado por causa da sua rejeição a Cristo e da sua imoralidade, semelhante a Sodoma. Os 42 meses provavelmente se refiram ao período final de 3 anos e meio da tribulação. E aqui, nessa passagem, nesses versos, nós temos uma referência que deve ser lida, que é Daniel, capítulo 7, versos 25, Daniel, capítulo 9, versos 27, e mais para frente, Apocalipse 12, verso 7, que dará uma melhor contextualização do que nós lemos até esse capítulo 11. Amém? Versos 3 do capítulo 11. Deus enviará 2 testemunhas para pregar o evangelho e profetizar a respeito do futuro. Terão grande poder sobrenatural e exercerão seu ministério, irmãos, no poder do Espírito. Serão grande ameaça ao anticristo e a todo o mundo ímpio durante um período de 1260 dias e neutralizarão os sinais e maravilhas dos profetas da besta. As 2 testemunhas têm o poder, como Moisés e Elias. E aqui nós temos uma referência importante em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Dando continuidade no capítulo 11. Versos 4. Através desta linguagem, João está dizendo que as 2 testemunhas receberão o poder do Espírito Santo para revelarem à luz a verdade de Deus. Essas 2 testemunhas faz referência às oliveiras e castiçais citadas nesse verso 4. No verso 7, irmãos, vimos a besta e as matará, ou seja, as 2 testemunhas são mortas porque apresentam a verdade do Evangelho e brandam fielmente contra os pecados do povo. Jerusalém é, neste tempo, chamada de Sodoma, por causa da sua imoralidade, e Egito, devido ao seu mundanismo. A besta é o anticristo, ou o homem do pecado. Note, irmãos, que as 2 testemunhas não podiam ser mortas até completarem a sua obra. Assim é o caso de todos os servos de Deus, que permanecem fiéis a Ele. Versos 11 do capítulo 11. Por causa da ressurreição das 2 testemunhas e do julgamento divino, um remanescente em Israel aceitará a mensagem das 2 testemunhas e dará glórias a Deus. Versos 15. O soar da 7ª trombeta, irmãos, anuncia que o mundo tornou-se o reino de Cristo e que ele reinará para sempre. Em outras palavras, irmãos, a 7ª trombeta abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo e que inclui, portanto, os julgamentos das 7 taças, a partir do capítulo 16. O soar da 7ª trombeta é seguido de um trecho que eles chamam de parentético, revelando alguns eventos relacionados com o período da tribulação, como veremos mais para frente no capítulo 12. Versos 16. Os 24 anciãos profetizam o que acontecerá na vinda de Cristo.
As nações ficarão enfurecidas, os mortos serão julgados e Deus destruirá os que destruíram a terra e também os iníquos. Capítulo 12, a partir do verso 1. O capítulo 12, irmãos, apresenta 4 grandes conflitos entre Deus e Satanás. Primeiro, entre Satanás e Cristo e a sua obra redentora. Segundo, entre Satanás e os fiéis em Israel. Terceiro, entre Satanás e o céu. E quarto, entre Satanás e os crentes. Continuando no capítulo 12, versos 1. Esta mulher simboliza os fiéis de Israel, através dos quais o Messias, o menino Jesus, veio ao mundo. Isso é indicado, irmãos, não somente pelo nascimento do menino, mas também pela referência ao sol e à lua, e às 12 estrelas, que naturalmente se referem às 12 tribos de Israel. Versos 3 do capítulo 12. Um grande dragão vermelho é citado. Esse dragão, irmãos, é Satanás. As 7 cabeças, chifres e diademas representam sua grande astúcia e poder. Verso 4. A terça parte das estrelas faz uma referência à queda original de Satanás do céu e aos anjos que com ele caíram, ou ao grande poder que ele tem no universo. Nesse versículo, irmãos, Satanás procura destruir o menino Jesus. Verso 5 do capítulo 12. O filho varão é Jesus Cristo, e o seu arrebatamento refere à sua ascensão ao céu após a sua ressurreição. Versos 6, irmãos, do capítulo 12. Aqui, a mulher simboliza os fiéis de Israel na última parte da tribulação. É aquela referência que eu falei para os irmãos em capítulos anteriores dos 1260 dias, ou seja, metade exata do período da tribulação. E aqui nós temos alguns pontos. Na verdade, 2 pontos que eu queria tratar com os irmãos aqui. Primeiro, durante a tribulação, irmãos, esses fiéis de Israel, judeus tementes a Deus, opor-se-ão à religião do anticristo, examinando com sinceridade as Escrituras. Eles aceitam a verdade de que Jesus Cristo é o Messias. São socorridos por Deus durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. E Satanás não poderá vencê-los. Segundo ponto, quem de Israel aceitar a religião do anticristo e rejeitar a verdade bíblica do Messias, será julgado e destruído nos dias da grande tribulação. Versos 7 a 9, a tribulação, irmão, significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também nos céus. E aqui nós temos alguns pontos a se pensar e a meditar. Primeiro, Satanás é derrotado, principado na terra, e não lhe é mais permitido acesso ao céu. Segundo, o céu se regozija. Por quê? Porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares celestiais. Ao mesmo tempo, isso causa como posso dizer assim, uma expressão ais em relação aos que vivem na terra. É possível que essa expulsão de Satanás dê início à grande tribulação. Versos 10 do capítulo 12. Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Sua acusação é que os crentes servem a Deus por interesse pessoal. Versos 11 do capítulo 12. Os crentes fiéis vencem Satanás ao serem libertos do seu poder pelo sangue do Cordeiro. Falando resolutamente de Cristo, é demonstrando a disposição de servir a Cristo, custe o que custar. Versos 12, irmãos, do capítulo 12. Satanás sabe que está perdido e que sua derrota final se aproxima, e que tem poder somente na terra. O pouco tempo que ele tem, irmãos, refere-se ao período da tribulação. Sua grande ira resulta em sofrimentos por toda parte para os santos. E aí nós vimos isso lá no versos 11 do capítulo 12.
Versos 13 do capítulo 12. Satanás procura destruir a mulher. Aqueles em Israel que aceitarem a Cristo serão vigiados e perseguidos por Satanás e pelos seguidores do anticristo. Deus, irmãos, dará proteção sobrenatural aos santos de Israel durante esse período. E finalizando o capítulo 12 e a leitura do dia de hoje, Satanás, irmãos, confinado à terra, sabe que lhe resta pouco tempo para perseguir a mulher, como vimos lá no verso 6, e ao restante de sua semente. A mulher, irmãos, pode referir-se aos fiéis de Israel na Judéia, e o resto da sua semente aos judeus crentes em outras partes do mundo. Amém? E com isso, irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do capítulo 9, 10, 11 e 12, que fazem parte do cronograma do dia de hoje. Que Deus os abençoe grandemente, amados irmãos, que o Espírito Santo lhes conceda a revelação e a inspiração necessária para a compreensão destes textos maravilhosos apresentados no livro de Apocalipse. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, onde daremos continuidade nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Um forte abraço, meus irmãos, e fiquem com Deus.